Hello. Olá e bem-vindos à nossa entrevista de hoje sobre a Espanha. Considerando os dados divulgados na quinta-feira, indicando uma queda surpreendente do desemprego, o menor nível desde 2011, a Espanha é um dos países com crescimento mais rápido na zona euro. Nosso convidado de hoje, para discutirmos a extensão do crescimento espanhol, é Nick Greenwood, do AFI, com sede em Madrid. Nick, seja bem-vindo. O que os dados do desemprego significam para a economia? Esses dados são um sinal de boa notícia para a economia. Como você disse, o desemprego caiu para 23,7%, o nível mais baixo desde os 24% registrados em 2011. O emprego também aumentou cerca de 150 mil, e isso é equivalente a um crescimento de cerca de 1,6% em relação ao ano anterior, indicando que a recuperação do país continua. O ritmo de crescimento do emprego é ligeiramente mais lento do que vimos no trimestre anterior, mas ainda assim é uma indicação positiva. É preciso observar com cautela a situação da zona euro, uma vez que o último relatório sobre a criação de novos empregos foi apoiado por contratos temporários. Nesse sentido, esses dados podem ser revertidos caso a economia comece a desacelerar. É importante também observar que a Espanha ainda tem desemprego de cerca de 5,5 milhões. Nesse sentido, mesmo que 500 mil tenham sido subtraídos desse número ao longo dos últimos 12 meses, nem todos foram por causa da criação de novos empregos. Alguns foram pessoas não ativas no mercado de trabalho, excluindo uma grande proporção de estrangeiros. Há bons sinais nos dados que foram divulgados em relação a novos empregos que estão sendo criados em diferentes setores. Até agora, grande parte da criação de emprego tem sido no setor de serviços. A Espanha está saindo de uma recessão de 2 anos. Você concorda com a opinião de Miguel Matossian, CEO da divisão espanhola do Credit Suisse, de que a tendência no país é muito positiva? É importante distinguir 2 aspectos das recentes evoluções que temos visto, que estão relacionadas à recuperação cíclica, e, por outro lado, as perspectivas de crescimento de longo prazo, que alguns economistas descrevem como muito positivas. O que temos observado recentemente é definitivamente o início de uma nova fase. O Banco da Espanha divulgou uma estimativa para o PIB de 0,5% para o último trimestre em relação ao período anterior. Isso significa que tivemos 5 trimestres consecutivos de crescimento da economia espanhola. E, de fato, no primeiro semestre deste ano, a Espanha foi a economia que mais cresceu entre as maiores economias da zona euro. É importante observar que grande parte disso apenas reflete o quanto a economia espanhola desacelerou durante a crise. O país teve a maior queda do PIB entre as outras grandes economias da zona do euro. E, portanto, algumas dessas evoluções são efeitos de recuperação. As famílias de alta e baixa renda, que basicamente retiveram os gastos durante a crise, estão começando a gastar um pouco mais. Como as forças de trabalho foram bastante reduzidas e agora o mercado começa a acelerar, obviamente o país terá que criar mais empregos, mas isso não vai sustentar a recuperação no longo prazo. Se considerarmos as últimas previsões do FMI, o crescimento de longo prazo da Espanha pode ser de cerca de 2% ao ano. E a grande questão é se isso será suficiente para derrubar a alta taxa de desemprego do país para um nível razoável e permitir que as ações da dívida sejam digeridas. Quais são suas previsões para a recuperação da economia espanhola? O que precisa ser feito para acelerar o processo? A maioria dos economistas acredita que o desemprego poderia ficar em torno de 16% e 17%, mesmo considerando o crescimento estável da economia, que obviamente terá implicações econômicas e sociais significativas. Nossas projeções para a Espanha são de um crescimento de cerca de 1,3% para este ano. E se tudo correr bem, uma taxa mais perto dos 2% para o próximo ano. No momento, a grande questão presente em todas as previsões relativas à Espanha e outras economias da zona euro é o que vai acontecer em termos de crescimento no resto do mundo e particularmente nas principais economias da zona euro, como a Alemanha, a França e a Itália. Há sinais de desaceleração nessas outras partes, o que afetaria a Espanha em termos de crescimento das exportações, pois cerca de metade das exportações espanholas vão para a zona euro. Isso também teria um impacto na confiança e potencialmente provocaria um aumento na volatilidade dos custos de financiamento do país. Em termos de aceleração do crescimento espanhol, o que é realmente necessário é uma pequena solução em âmbito europeu, em vez de na própria Espanha. É necessário que o BCE mantenha uma política monetária acomodatícia. Precisamos de um acordo sobre um mix de política fiscal sensato na zona euro e mais reformas estruturais.
O que a Espanha pode e precisa fazer é continuar com o seu próprio programa de reformas estruturais. Houve um progresso significativo sob a pressão do mercado na primeira parte da atual legislatura, o que agora está recuando um pouco. O desafio, até agora, são riscos políticos, pois estamos a quase 2 meses das eleições gerais, que podem representar o retorno de um parlamento fragmentado. As eleições gerais na Espanha serão no dia 20 de dezembro. Obrigada pela participação, Nick. Até mais.